então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível 1968, o ano que não terminou, do Zuenir Ventura. E bem, o ano de 1968 foi marcado por grandes, enfim, eventos que aconteceram ao redor do mundo todo. Eu vou dar só alguns exemplos, tá? Depois vocês deem uma olhadinha aí na internet, vocês vão encontrar uma lista bem extensa de coisas que aconteceram. Então, por exemplo, foi o ano da morte do Robert Kennedy, da morte do Martin Luther King também. A guerra do Vietnã ainda estava, né, enfim, rolando solta. Foi o ano também do golpe militar no Peru, e várias coisas aconteceram em Paris também, enfim, né? Mas o foco deste livro é o ano de 1968 aqui no Brasil. E que ano, viu? Vou falar pra vocês. Esse livro vai começar, então, contando pra gente sobre a festa de Réveillon da Elo, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Bem, é o casal, né, Buarque de Holanda, né? Então o Zuenir vai contar pra gente sobre essa festa que aconteceu, então, na virada de 67 para 68. E ele fica bastante tempo, né, contando pra gente sobre essa festa. Eu achei isso até um pouco chato. Ele vai contar sobre as celebridades da época que participaram dessa festa e tudo que eles aprontaram nessa festa, enfim, envolvendo sexo, drogas, violência e coisas do tipo. E eu não entendi onde é que ele queria chegar contando pra gente sobre essa festa, mas quando ele fecha o livro, você entende a importância dele ter começado esse livro contando pra gente sobre essa festa e sobre como os ânimos das pessoas que participaram dessa festa meio que preconizava, né, o ânimo do brasileiro naquele ano. É um livro que vai falar bastante sobre a situação socioeconômica e política do Brasil naquela época, naquele período. Ele vai contar, assim, en passant, o que aconteceu antes de 68 e o que veio acontecer depois, né, as diretas já e coisas do tipo, mas ele deixa bem claro pra gente que a narrativa é somente sobre este ano. E se você quiser informações sobre o que aconteceu antes ou depois de 68, você vai precisar se aprofundar procurando outros livros, enfim, outros meios de saber o que aconteceu. É tanta coisa acontecendo nesse ano, fica até um pouco difícil da gente, né, apontar assim o que foi, qual foi o evento principal e tal, mas talvez sejam os movimentos estudantis mesmo. Os estudantes queriam principalmente assim a reforma do sistema universitário em geral mesmo. Mas é claro que estavam todos assim altamente descontentes, né, com os militares, e acabava então que essas passeatas, né, dos estudantes e tal eram muito além de reivindicações à reforma universitária, né? E esses estudantes incomodaram muito o governo. E aí você já sabe o restante da história, né? Vários deles foram presos, torturados, espancados, covardemente. Um deles foi assassinado em março do ano, né, de 68, que é o Edson Luiz, que era um rapaz assim que meio que não tinha muito a ver com aquilo. Ele estava almoçando num restaurante que esses estudantes se reuniam e foi baleado, morreu, e foi a morte desse estudante que fez com que a população abrisse os olhos para aquilo que estava acontecendo mesmo. O livro é escrito assim em forma de romance mesmo, mas ele vai criando uma linha do tempo bem tênue, né, a partir da festa de Ano Novo até o final de 68. Então a gente vai acompanhando esses acontecimentos meio que mês a mês mesmo. A escrita do Zuenir é uma escrita muito fluida, então você quer continuar lendo. É muito difícil largar esse livro uma vez que você engata a leitura. Ele, em certos pontos, assim, ele chega a ser sarcástico, irônico. Ele não é imparcial, mas ele vai contar pra gente de diversos pontos de vista tudo aquilo que estava acontecendo. E o ponto de vista principal é o dele mesmo, que participou. Ele viu tudo isso de perto. E esse livro aqui é o resultado de uma pesquisa de mais de 10 anos do autor. Isso segundo informações colhidas na internet, tá? Ele não vai contar apenas sobre a revolta estudantil, ele vai contar, então, a partir da morte do Edson Luiz, ele vai contar também sobre a repressão que os estudantes que participaram das missas de sétimo dia, né, para esse rapaz, sofreram na saída da Igreja da Candelária. Vai contar, então, como as mães e os artistas entraram nisso também, né, nessas manifestações. Ele vai contar sobre a passeata dos 100 mil, que nem é um número tão expressivo assim. Ele vai acabar contando pra gente que em 64 e também com as diretas já, os números eram 5 ou 6 vezes maiores, mas que essa passeata foi icônica, né? E ele vai contar também sobre a repressão que os atores de teatro, principalmente, sofriam naquela época. Assim, é assustador. Quando você começa a ler os relatos aqui, eu não sei, a maioria desses atores aqui que ele vai falar, Tônia Carreiro, Marília Pêra e tal, Marieta Severo, eram todos atores assim que eu já via nas novelas, né, de quando eu era criança, como pais de personagens e coisas do tipo, né? Então, assim, saber que eles passaram, que eles foram torturados, enfim, eu achei bastante impressionante aqui os relatos.
Pra quem é das letras, né, foi bacana aqui saber que o Otto Maria Carpo também participou bastante, né, ativamente aqui dos acontecimentos de 68. Aí uma das coisas que eu achei mais impressionantes aqui foi uma reunião, né, dos estudantes que aconteceu em Ibiúna, num sítio X ali, que uma pessoa acabou cedendo, né, como sede dessa reunião. E os militares ficaram sabendo, obviamente, né, eles tinham várias pessoas infiltradas e tal, nesses grupos estudantis e tal, e aí, meu, o que eles fizeram, o relato do que aconteceu com a família, né, com os donos dessa chácara e tal, que meio que não tinham nada a ver com aquilo, é impressionante. A mãe da família, que tinha 2 filhas pequenas e tal, ela conta que enquanto o marido era torturado, ela ficou presa numa jaula mesmo, né, e que do outro lado, assim, ela tinha um rapaz estirado ali, né, com ferimento de bala na barriga e tal, e ele não se preocupava com o próprio ferimento de bala, né, ela disse que ele ficava mais preocupado com as filhas, né, porque ele ouvia também as meninas gritando e chorando, que ela ficou impressionada com isso, e que depois, quando ela foi dar esse depoimento pro jornalista, né, tal, ela acabou dizendo que gostaria, né, de agradecer esse rapaz e tal, e aí, coincidentemente, o jornalista sabia quem era o rapaz, e era o Fernando Gabeira. Eu gosto do Fernando Gabeira. Eu não li o livro, mas eu vi o filme do Que é Isso, Companheiro, é um dos meus filmes preferidos. Uma das coisas que eu achei curiosas aqui nesse livro é que, para as passeatas, né, os estudantes tinham que meio que um panfletinho, né, dizendo o que os estudantes precisavam fazer para se preparar para as passeatas, né? Então, olha só, letra A. Ir em jejum, só bebendo líquidos ou leite em pequena quantidade. B. Pastilhas de redução efervescente na boca para anular o efeito do gás. C. Lenço tapando o nariz. B. Bicarbonato ou leite de magnésia em torno dos olhos. E E. Atirar contra a bomba um vidrinho de amônia. Era assim que eles se preparavam para as passeatas. Depois dessa intervenção dos militares em Ibiúna e tal, o próximo grande acontecimento que ele vai narrar pra gente é a criação do AI-5, né? E quem não sabe o que é o AI-5 precisa dar uma pesquisada, gente, porque isso foi importante pra caramba. E enfim, a partir do AI-5, né, dentre outras coisas bizarras que aconteceram no país, a censura ficou forte, né? Já existia censura, né? Vamos combinar. Ficou estabelecida. Então ele vai dizer o seguinte: o AI-5 desenvolveu um implacável expurgo nas obras criadas. Em 10 anos, cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, mais de 500 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses de novelas foram censurados. Só Plínio Marcos teve 18 peças vetadas. O Index reunia um elenco variado, que ia de Chico Buarque, um dos artistas mais censurados e perseguidos da época, a Dercy Gonçalves e Clóvis Bornai. Sobre as músicas, né, ainda existiam os grandes festivais de música, né? E por causa da censura, o pessoal passou a fazer, assim, músicas com mensagens nas entrelinhas, digamos assim. Não era só nas letras de músicas, também nos jornais, né, os editores davam um jeitinho de colocar, assim, algumas mensagens subliminares, né, para os bons entendedores. E aí o que acontecia é que o próprio público, né, vaiava, né, porque não entendia as letras das músicas, as músicas não eram mais óbvias e tal. Tem uma música que eu não gosto, mas que depois de ler esse livro eu falei assim, então é sobre isso, que é aquela música Você Precisa Saber da Piscina. Então tem todo um negócio por trás dessa música que eu não sabia, né? E outra coisa que acontecia dentro das próprias organizações dos estudantes é que existia, né, 2 lados, assim, opostos, né? Um lado era reformista, o outro lado era mais revolucionário e tal. Então, nem os grupos estudantis mesmo se entendiam lá muito bem. Eu não sabia, por exemplo, né, que os alunos do Mackenzie tinham meio que lutado, né, com os alunos de filosofia da USP e tal. Tudo na Rua Maria Antônia. Gente, a Rua Maria Antônia é uma rua cheia de sebos sensacionais. Esse período aqui é um período que me interessa muito. Eu gostei muito de ter lido esse livro e eu tô doida pra complementar essa leitura com outras coisas e tal. No ano passado eu já tinha lido um livro sobre Django, que já tinha me deixado com muita vontade de continuar lendo coisas do tipo. Eu não sei porque eu não peguei esses livros logo na sequência, mas esse 1968 aqui é um livro, assim, extremamente bem escrito e extremamente necessário, assim, tipo, leia esse livro hoje, tá? Com certeza é um livro fácil de se encontrar em sebos e em bibliotecas hoje em dia. Eu não sei se existe uma edição mais nova. Essa minha edição aqui, se eu não me engano, é de... Esse livro foi lançado em 89. Essa edição, se eu não me engano, é de 2003. Não diz aqui, mas não é uma edição tão antiga assim, não. Enfim, gostei muito dessa leitura, recomendo muito a todos, tá? Todos mesmo, tá?
Acho que é muito importante a gente ficar sabendo o que aconteceu nesse período e como isso reflete, né, no que acontece com a gente ainda hoje. Faz você pensar em várias coisas e, enfim, leia, leia, leia. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais.